A máfia do autismo. Galera, apareceu um vídeo pra mim de um médico falando sobre a máfia do autismo. Crianças, jovens e até adultos sendo diagnosticados com autismo sem ter autismo exatamente. Gente, o vídeo desse homem é pra lá de polêmico, cara. Pra lá de polêmico. Ele tá alegando que existe uma máfia por trás. O que é essa máfia? É basicamente as clínicas diagnosticando, antes mesmo de fazer uma consulta realmente profunda, mas já pegando ali pequenos casos, pequenos sintomas e já dando como o diagnóstico final e depois fazendo com que você faça o tratamento com eles. Você faça tratamentos de terapia, de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, de terapia, de fazer o tratamento com medicamentos, tudo com eles. E junto ao plano de saúde. Muitas pessoas sendo diagnosticadas com autismo sem ter autismo. A questão aqui que ele fala que muitas delas têm TDAH, não têm autismo, são diagnosticadas e no final ficam em contratos para fazer tratamentos apenas em uma clínica. E não conseguem sair dessa clínica, porque se sair vai ter que arcar com todos os custos e o plano de saúde não arca com isso. Cara do céu! Então vamos começar? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, gente. Vou falar pra vocês. Eu gosto muito de falar sobre autismo aqui no canal. Eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto. O primeiro foi de uma mãe que teve seu filho dispensado da escola por ter autismo. A escola não estava mais aguentando lidar com o filho dela. Vou deixar a capa do vídeo aqui. E, gente, eu vou deixar esses 2 vídeos no card pra depois, quando você terminar esse, você ir nos vídeos, tá? Então, nós analisamos essa mãe. Também teve um segundo vídeo que foi semana passada das mães de autistas falando que elas odeiam o autismo. Elas amam seus filhos, mas elas odeiam, assim, profundamente o autismo. E os vídeos foram polêmicos. Eu fiz esses 2 vídeos, teve muito comentário. Gente, os vídeos trouxeram, assim, muitas experiências pra gente. E hoje nós vamos falar sobre a máfia do autismo que apareceu pra mim. Porque como eu falo disso, aparece muito vídeo pra mim. Aí eu trago aqui e aí vira mais vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos de segunda a sexta-feira. Aqui, galera, sem enrolação, vamos pro vídeo, vamos já pro quadradinho. Tá aqui, gente. Esse aqui, então, é o João Henrique. Ele é um psiquiatra com TDAH desde pequenininho. Então, ele foi diagnosticado com TDAH e ele é psiquiatra. Então, ele trata muitos casos de autismo, de TDAH e de tudo, eu acredito, né? E ele fez esse vídeo ultra polêmico. A máfia do autismo. Vamos ver o vídeo dele, que são 9 minutos. E são 2 vídeos, gente. A máfia do autismo é um dos assuntos que mais tem me estressado, me preocupado nos últimos tempos. Problema seríssimo de saúde pública que nós estamos vivendo no Brasil e que eu vou tentar explicar melhor para vocês nesses próximos minutos nesse vídeo. E espero conseguir manter a calma enquanto eu falo disso, porque realmente é um negócio que é enlouquecedor. Bom, vamos lá. Muitas crianças apresentam alterações do neurodesenvolvimento, apresentam algumas características diferentes durante o seu desenvolvimento. Tem crianças que são extremamente agitadas, que têm dificuldade para dormir ou que tendem a dormir cada vez mais tarde. Tem crianças que são muito irritadas, muito nervosas, muito reativas, crianças muito impulsivas, que têm hipersensibilidade sensorial, crianças que têm seletividade alimentar, crianças que tem atraso na fala. Tudo isso é muito comum e muitas vezes todos esses sintomas estão relacionados a algum diagnóstico. A maioria das vezes, caso esse diagnóstico seja feito precocemente, o tratamento seja iniciado também precocemente, o desenvolvimento da criança tende a ser muito melhor. O problema é que todos esses sintomas que eu citei aqui agora, poucos segundos atrás nesse vídeo, não são exclusivos do autismo e não são suficientes para se dar o diagnóstico de autismo. E mesmo uma criança que apresente todos esses sintomas que eu citei, provavelmente não tem autismo. O diagnóstico mais provável para quem apresente todos os sintomas que eu citei é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para se diagnosticar o autismo, é necessária a presença de 2 grupos de sintomas, um deles sendo dificuldade na comunicação socioemocional, na reciprocidade emocional, na comunicação não verbal de sentimentos, de emoções, de intenções e enfim, a comunicação através de gestos, de expressões faciais e na interpretação da comunicação das outras pessoas através de gestos e expressões faciais. E a cada dia mais eu recebo pessoas, famílias que vêm trazendo para mim crianças ou já adolescentes que não têm qualquer problema nessa área que eu citei, da comunicação não verbal, da reciprocidade emocional,
e que recebem o diagnóstico de autismo. E junto com o diagnóstico, recebem a prescrição de um antipsicótico e a indicação de fazer terapias. Na verdade, não é a indicação, é a ameaça que é feita aos pais. Que se não for feita a terapia exatamente como está sendo recomendado, com aqueles profissionais, naquela clínica, com aquela frequência, um número absurdo de horas, vai piorar e a culpa é dos pais. E mesmo se fizer a terapia, não tem garantia nenhuma que melhora, afinal de contas isso não tem cura, cada criança é diferente. Isso, em primeiro lugar, é uma covardia sem tamanho. Afinal de contas, as famílias que já estão sofrendo, já estão angustiadas, afinal, ninguém leva o filho no psiquiatra, no psicólogo, no neuropediatra, se não tiver vendo algum problema e se não tiver angustiado em relação a esse problema, né? Não é o tipo do profissional que a gente vai lá só para ver. Não é a puericultura que você leva a criança para medir a cabeça, para medir o corpinho, pesar, avaliar se está tudo bem e tudo mais, mesmo que não haja nada de mal. E aí chega lá, recebe essas notícias e são colocados contra a parede para aceitar aquilo ali. E muitas vezes isso é feito de uma forma muito dissimulada. E dizem, olha, você tem direito, viu? Vocês têm um plano de saúde, você tem direito. Nós temos um advogado, que é o nosso parceiro, e ele vai te auxiliar, e ele vai, nós não vamos cobrar nada por isso, nós vamos entrar com o processo, o plano de saúde vai pagar todo o tratamento. E aí acabou, a criança vai ficar ali anos e anos e não evolui ou evolui quase nada. Em primeiro lugar, para o autismo, não há qualquer medicamento que seja eficaz em reduzir os seus sintomas. Sintomas típicos do autismo não melhoram com remédio nenhum. E eu entendo a angústia das famílias que falam, mas meu Deus, se meu filho tem um problema, eu quero dar um remédio para ele que melhora esse problema. Não tem remédio que melhora sintoma de autismo. Tem remédio que a gente pode usar para sintomas associados, que muitas vezes vão se desenvolver em função ali, com consequência do autismo, mas não para os sintomas típicos do transtorno. Portanto, essa mania que muitos médicos desenvolveram de diagnosticar autismo e já prescrever logo um antipsicótico, especialmente a risperidona ou o aripiprazol, está completamente errado. Não é assim que se faz. Segundo lugar, quando os estudos sobre o diagnóstico do TDAH começaram a ser feitos, poucas décadas atrás, uma população foi selecionada para ser estudada. E essa população começava aos 6 anos. Os primeiros estudos não incluíram crianças antes dos 6 anos, porque os profissionais tinham medo que antes da idade escolar, talvez a gente tivesse mais dificuldade para desenvolver critérios ali eficazes para diagnosticar essas crianças. Isso pode ser confundido com outros transtornos. E classicamente ficou essa ideia na mente das pessoas que o TDAH começa com 6 anos, que antes dos 6 anos não é TDAH, e essa ideia é um absurdo. Primeiro porque o TDAH é genético. Ele representa um transtorno do neurodesenvolvimento e o desenvolvimento do sistema nervoso central vai estar prejudicado desde o início da vida. O funcionamento de determinadas áreas do cérebro vai ser diferente, em alguns sentidos inferior, desde os primeiros meses de vida. É claro que a gente precisa desenvolver critérios para diagnosticar a criança mais cedo, mas hoje nós já temos esses critérios. Nós já temos uma ciência que mostra que os critérios que são usados para diagnosticar a partir dos 6 anos são eficazes já desde os 3 anos. Agora, quando um profissional diagnostica o TDAH, qual é a indicação de tratamento? O uso da medicação e psicoeducação. Ensinar aos pais como lidar com essa criança. Essa psicoeducação pode ser feita em poucas sessões com os pais, dependendo do nível de educação, de cultura, de conhecimento, enfim, dos pais. Uma sessão é suficiente. Tem pai que nem precisa, tem mãe que nem precisa disso. Agora, no autismo, não. A indicação, apesar de não contar com evidências científicas suficientes, é de se fazer uma terapia multidisciplinar, que vai ser chamada muitas vezes de ABA ou de Denver, que eu até acredito que em alguns casos pode ser positiva, e eu digo que acredito, por quê? Porque não há evidência científica suficiente para que eu diga que melhora, traz efeito. Não, então eu acredito que em alguns casos pode trazer, mas para quem não tem autismo, além de não servir para nada, vai fazer mal para a criança, porque a criança vai perder o tempo em que ela podia estar se socializando com outras crianças, presa, trancada dentro de uma sala com adultos, fazendo uma suposta terapia que não tem resultado nenhum.
E isso é feito muitas vezes por pura ganância, por pura vontade de ganhar mais dinheiro em cima dessas famílias que já estão sofrendo tanto, dessas crianças que já teriam uma dificuldade no seu desenvolvimento. A criança que tem TDAH recebe o diagnóstico equivocado de autismo, ou que não tem diagnóstico nenhum, não teria diagnóstico nenhum, e recebe o diagnóstico equivocado de autismo, ela vai muitas vezes usar um medicamento que ela não precisava, que vai trazer efeitos colaterais, dentre eles lentificação psicomotora, mais dificuldade de aprendizagem, e vai fazer essas terapias que vão trazer sofrimento, que não vão trazer nenhuma melhora. Agora, se ela tem TDAH, ela ainda vai deixar de fazer o tratamento adequado. Ao invés de tomar um medicamento que vai melhorar a função dopaminérgica em algumas áreas do cérebro, ela vai tomar um remédio que vai piorar a função dopaminérgica, no caso, os antipsicóticos. Tomar um remédio que faz o efeito praticamente ao contrário, obviamente que não vai ser positivo para essa criança. E uma vez que esse diagnóstico é estabelecido e a família compra essa ideia e tudo mais, essas terapias muitas vezes vão fazer com que a criança acabe se desenvolvendo ainda pior. E quando a gente pega lá na frente, a situação já está gravíssima. Portanto, em primeiro lugar, para quem tem filhos, netos, sobrinhos que estão vivendo essa situação, que estão com essa dúvida, ou que tem filhos que estão nessas clínicas, pense duas vezes, busque uma segunda opinião, busque um profissional que talvez não se diga especialista nessa área, pesquise nas redes sociais, veja quem você pode procurar que possa te ajudar melhor, mas muito cuidado, porque é a vida das crianças, certo? Muito cuidado antes de usar uma medicação e faça todas as perguntas para os profissionais. Não saia da consulta com dúvidas. Então é isso, gente. Basicamente, o que ele está alegando aqui é ligado mais aos hospitais. Se há um diagnóstico para TDAH, ele só tem que fazer um tratamento mais leve, segundo o que ele falou aqui, fazer um acompanhamento que pode durar só uma vez, mas quando é autismo, não, ele precisa fazer mais. Então, para o hospital, para a clínica, para o plano, no caso não eles, mas para a clínica que vai te oferecer esse tratamento, tem muito mais vantagem de dar um diagnóstico de autismo. E aí, o que me chocou foi porque ele deu várias e várias características e ele falou nada disso se enquadra em autismo, se enquadra em TDAH. Eu fiquei pensando, caramba, o que ele tá falando, gente, é gravíssimo. Muitas pessoas dizem assim, sempre teve o autismo. A diferença é que os diagnósticos estavam errados. O que ele tá alegando aqui é a mesma coisa, só que para os dias de hoje. Será que todo mundo tem autismo? Ou será que os diagnósticos estão errados? Porque alguém tem vantagem com o diagnóstico de autismo. Quem é que tem vantagem? No caso, ele está dizendo aqui as clínicas que te oferecem os tratamentos. Então, o negócio dele aqui não é dizer que o seu diagnóstico está errado, mas é dizer que tem lugares que estão tirando vantagem em dar diagnósticos errados. Vamos ver aqui os comentários se a galera entendeu da forma que eu entendi, pelo menos. Tem muita gente que confunde má criação com autismo. Malcriação. Gente, olha, aqui o vídeo dele, a galera tá indo nos comentários por um outro caminho, mas o vídeo dele tá falando sobre clínicas, não sobre a educação que as famílias dão, entendeu? Sou médico e é incrível como tem mães que basicamente pedem para que o diagnóstico seja autismo, mesmo não sendo. Tem crianças que são apenas viciadas em telas. Como assim a máfia do autismo? Você, doutor, acha que é fácil para uma pessoa, mãe, passar humilhação no INSS para conseguir o LOAS? Mas, amiga, ele não está falando disso. Ele não acusou nenhuma família. Pelo menos foi o que eu vi no vídeo. Ele está falando sobre diagnósticos errados, mamãe. Declarando atestado de pobreza extrema, um salário mínimo que mal dá para comprar. Gente, eu não entendi isso no vídeo. Eu entendi que as clínicas estão tirando vantagem em te enganar, em alguns casos, claro, e prender você no tratamento deles. Depois ele vai explicar um esquema melhor. Eu não entendi que ele tinha falado com as mães. O que vocês entenderam do vídeo? Me conta aqui se eu estiver interpretando errado. Eu, sendo mãe de autista, laudado com 2 anos e 10 meses, nível de suporte 2, não verbal, e TDAH, aquele autismo que machuca, dói muito. Vejo mães com seus filhos que falam, estudam, interagem, apenas têm algumas dificuldades querendo laudo de autismo a todo custo. Todo mundo está indo para cima das famílias. Quando falo isso, tem gente que só falta me bater. Sim, uma conhecida ficou feliz quando soube que os 2 filhos têm autismo, pois iria receber auxílio do governo.
Parece que o vídeo dele foi sobre uma coisa, mas a galera tava meio que engasgada e tá falando sobre... Gente, será que eu vou ter que ver esse vídeo de novo, cara? Será que eu tô interpretando o vídeo errado? Será que eu perdi alguma coisa do vídeo e acabei brisando? Mas ele não falou que a família tava feliz. Ao contrário, no final do vídeo ele ainda deu ênfase. Estão enganando famílias. Todo mundo tá falando sobre as famílias quererem o autismo. Mas depois eu vou explicar pra vocês sobre o que eles estão falando aqui, que as famílias ficam felizes. Eu já tinha ouvido isso, tá? Eu, sendo psicóloga, já atendi inúmeras mães que querem a todo custo que seus filhos recebam o diagnóstico de TEA. Quando o resultado da avaliação psicológica não dá favorável, muitas ficam com raiva e dizem que vão procurar outro profissional. Ainda tem adultos que vão atrás desse laudo, só para concorrer por cotas em concurso. Tem cota? Nós que somos mães atípicas sofremos diariamente. Sim, sofremos. Só quem é mãe de criança autista sabe o quão complexo é o universo do TEA. E, por outro lado, ter pessoas pedindo diagnóstico para seus filhos. Então, aqui nós temos 2 pontos. Clínicas dando diagnósticos errados para ganhar benefícios com você, fazendo tratamento constante de anos com eles. E ele vai explicar melhor agora no próximo vídeo. E nós temos um outro ponto nos comentários, que são as famílias que querem receber diagnóstico. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não entro muito nesse assunto, enfim. Mas aí eu ouvi um dia um pastor falando sobre famílias que querem receber algum diagnóstico, nem sempre de autismo, às vezes de TOD, às vezes de TDAH, mas querem receber um diagnóstico. No segundo vídeo dele, não sou eu que estou falando, foi o vídeo que eu vi, tá, gente? Pessoal, esse pastor, ele falou o seguinte, muitas famílias querem receber um diagnóstico porque alivia o peso do quanto a criança está saindo da linha. A criança está saindo tanto da linha e você não sabe o que fazer, que fica muito mais fácil colocar todo esse peso da má criação em cima de um diagnóstico. Isso foi o vídeo que eu vi do pastor. Mas, principalmente, o assunto dele, até onde eu lembro, porque faz tempo que eu vi, o assunto era sobre o TOD, T-O-D, e ele contou algumas situações que ele passou, de crianças que tinham diagnóstico de TOD, e que as mães queriam esse diagnóstico para conseguir argumentar do porquê a criança não aguenta um não. E ele trouxe, enfim, argumentos e tudo. Então, eu vi esse vídeo há muito tempo e é mais ou menos disso que se trata os comentários. Ou seja, algum benefício, ou seja, você colocar em cima do diagnóstico a questão da criação, de que alguma coisa ali aconteceu. Mas, gente, novamente eu vou dizer, isso são coisas que já estão espalhadas na internet, onde um lado discute com o outro, um lado briga com o outro. Agora eu quero saber nos comentários, o que vocês acham de tudo isso? Aí vamos lá, depois do vídeo dele, o vídeo dele bombou, teve uma repercussão, né? E muita gente se indignou, muita gente entendeu, muita gente, enfim, contou sua experiência. E ele trouxe um segundo vídeo, também é longo, tá, gente? Um segundo vídeo explicando melhor, pra quem não entendeu, com exemplos. E eu gostei muito do exemplo, que aí esclareceu mais. Vamos lá. Ontem eu postei um vídeo sobre a máfia do autismo e a repercussão foi muito maior do que eu imaginava. Por um lado, como quem está aqui na internet querendo, né, levar uma mensagem para as pessoas e tal, eu fico feliz pela repercussão, a audiência ser grande. Por outro lado, eu fico muito mais preocupado ainda, né? Isso me dá uma indicação de que o número de famílias que vem passando por esse problema é muito maior do que eu imaginava. Já são quase 500 mil visualizações em menos de 24 horas da postagem do vídeo, um número enorme de comentários que eu confesso ainda não tive coragem de ir lá ler, mas amanhã eu vou ler. Vários, não prometo todos, são mais de 200, vários eu vou ler e tal, e vou responder muitos aqui. Outra coisa que eu prometo para vocês é que já comecei a trabalhar nisso e estou preparando um material, vou fazer um vídeo, vamos ver onde eu vou conseguir postar esse vídeo gratuitamente, com cerca de 1 hora e meia, com as principais orientações que eu tenho para as famílias que estão passando por esse tipo de situação, gratuitamente, obviamente, realmente como um serviço de utilidade pública. Eu faço meus cursos, dou meus cursos, atendo meus pacientes. Todo mundo que trabalha precisa de receber por isso, mas parte do trabalho dá para a gente fazer pelo bem das pessoas, né, que estão precisando, e isso eu prometo que eu vou fazer pelo bem das pessoas que estão precisando, sem cobrar nada de ninguém. Agora, eu vou dar hoje aqui alguns exemplos para vocês entenderem a gravidade da situação. Eu tenho um paciente que está ali com 7, 8 anos de idade e ele está numa clínica fazendo tratamento já há alguns anos, se não me engano 3, 4 anos, talvez um pouco mais. Essa criança tem um quadro de autismo grave,
nível 3, não verbal. A escola, depois de todas as tentativas de professor especial e não sei o que lá, tal, dispensou ele. A escola pública dispensou esse menino, né? E não aceita que ele vá na escola. Ele passa quase o dia todo na clínica. E está muito claro que o maior sofrimento dele é na hora de ir para a clínica. Ele se desespera em ter que ir para a clínica e quando volta já sai de lá chorando, custa se acalmar, né, quando chega em casa. Os finais de semana são mais tranquilos, não tem essa choradeira do ir à clínica, mas ainda assim é um quadro grave. Eu recomendei que tirassem dessa clínica. Ele está há muitos anos lá. Além disso, ele está tomando um número absurdo de medicamentos. Toma 2 antipsicóticos, um antidepressivo, um anticonvulsivante. Não tem sentido tanta medicação assim. Então vamos tirar um pouquinho, vamos experimentar um psicoestimulante, ver se traz alguma melhora na capacidade de contenção dos impulsos, de controle dos impulsos e vamos levando isso. Mas tem que tirar da clínica. Próxima consulta, na revisão, poucas semanas depois, o pai me diz, não tem como tirar da clínica. Por quê? Eu fui lá, informei que eu iria retirar ele, e aí eles me mostraram o contrato que eu assinei quando ele entrou na clínica. Nesse contrato previa que eles me dariam assessoria jurídica para que eu conseguisse que o plano de saúde arcasse com esses custos. Porém, se eu decidisse de forma unilateral interromper o tratamento, eu teria que arcar com todos esses custos jurídicos do advogado, parceiro, né, que na época não me deixaram tão claro assim, que se eu não quisesse mais eu ia ter que pagar, e que agora já estão em mais de 20 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. E tenho o contrato assinado e tudo mais, a minha orientação para ele foi procurar a polícia. Procurar um advogado, a polícia, quem sabe a imprensa, as redes sociais, ele está sendo extorquido, a criança está sendo obrigada. Eu falei, então faz o seguinte, pelo menos não manda ele para a clínica. Né? Que eles não abrem mão de seguir recebendo do plano de saúde, eu até entendo. Agora, não mande ele para a clínica. Falta. Não vai, não aparece. Porque está fazendo mal para a criança. E vamos observar aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses, como vai ser o desfecho. Um outro paciente meu, esse já um pouco mais velho, ali por volta dos 9, 10 anos, mora numa capital do sul do país, veio para mim, para que eu fosse avaliá-lo, já com o diagnóstico de autismo, já na clínica de tratamento multidisciplinar, tomando antipsicóticos e sem nenhuma melhora, aliás, com piora da agressividade, da inquietação. Problema na escola muito grave, praticamente ainda não alfabetizado. Sugeri que fosse retirado da clínica, retirei o diagnóstico de autismo, para o qual ele não tinha sintomas suficientes para que ele recebesse esse diagnóstico de autismo, propus o diagnóstico de TDAH, substituí a medicação do autismo pela de TDAH. Melhorou muito. Aliás, a mãe também tinha TDAH e por toda a situação do filho, há tantos anos, vinha num estresse absurdo. Muito estressada, muito angustiada, tinha abandonado o trabalho já há alguns anos, não por falta de tempo, já que o filho ficava metade do dia na escola, metade do dia na clínica, o tempo ela tinha. Ela não tinha condição mental mais para trabalhar de tanto estresse, de tanto angústia. Também tinha TDAH, tratei o TDAH dela também. Sim, em poucos dias, no máximo em algumas semanas, a situação era radicalmente diferente. A criança ia para a escola feliz, estava começando a fazer amigos, foi alfabetizada rapidamente e realmente a melhora foi muito significativa. Mas alguns meses depois, a escola, que tinha uma parceria com uma clínica, começou a insistir para a mãe que ir para a clínica e fazer algumas terapias não faria mal nenhum. Por que deixar de oferecer este algo a mais para o seu filho, sendo que ele tem esse direito? Nós ainda vamos considerar o laudo anterior de autismo para garantir que você consiga ganhar do plano de saúde esse tratamento. E mais uma vez ela me procurou numa situação muito semelhante à anterior. O menino batia nela para tentar não ir na escola, batia nela de novo para tentar não ir na clínica, e o pior, a escola disse, a partir de agora, estando nessa clínica, você não precisa se preocupar. Fica tudo entre nós e a clínica. Nós vamos manter um contato frequente com a clínica, que já mantemos, porque temos outros alunos aqui que também são pacientes dessa mesma clínica. E ao mais uma vez retirar dessa nova clínica, a criança não demorou nenhuma semana para melhorar. Agora a questão é, vamos manter nessa escola e correr o risco de eles mais uma vez induzirem a venda de um produto
mesmo vendo que faz mal para a criança, na minha opinião, deveria se retirar, trocar de escola, tá novo ainda, acostuma rápido. Mas ficou, a escola parou de insistir, percebeu que não ia dar mais, né? Que esse cliente ali, eles perderam a venda extra, né? Eu esqueci como é que chama isso, o upsale. Perderam o upsale da venda do tratamento na clínica, vão ficar só com a mensalidade. Eu poderia citar muitos outros exemplos, muitos outros exemplos. Toda semana eu recebo pacientes que têm um diagnóstico de autismo que foi dado de forma equivocada, totalmente errada, e que na verdade tem TDAH. E a gente suspende as supostas terapias que estão trazendo um incômodo para a criança, estão prejudicando o desenvolvimento da criança. A gente suspende os antipsicóticos, os supostos estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, antidepressivos, introduz a medicação para o tratamento do TDAH e uma melhora radical acontece rapidamente. Eu dei um exemplo para vocês de uma criança que tem autismo grave e mesmo assim a clínica está fazendo mal para essa criança. Uma outra que não tinha, mas eles não querem abrir mão desse diagnóstico de jeito nenhum, porque o diagnóstico é o que permite a eles cobrar do plano de saúde por todas essas terapias. Eu já atendi muitas pessoas que trabalharam por algum tempo em clínicas como essas, fisioterapeutas, psicólogas, fonoaudiólogas e outros profissionais, terapeutas ocupacionais, e me disseram, com pouco tempo, eu não aguentava, eu comecei a entrar em depressão, porque eu sentia que eu estava fazendo mal para aquelas crianças. Porque no começo eu sentia que eu não ajudava, depois com o tempo eu percebi que eu estava fazendo mal. E a empresa em si, os donos e tal, me tratavam de uma maneira completamente desrespeitosa e me obrigavam a sugerir terapias e a fazer coisas e tudo mais que eu sabia que não estava certo. É claro que não é assim em todo lugar, é óbvio que não é assim em todo lugar. Tem profissionais de extrema qualidade e que são empáticos e que estão ali pelo bem do seu paciente, que recomendam só aquilo que sabem que tem um potencial de fazer bem e que quando percebem que não está fazendo bem vão retirar. Mas se criou um mercado no Brasil em cima disso e é por isso que eu alerto as famílias, tenham cuidado. Última coisa que também às vezes me estressa, mas bem menos, porque não afeta tanto a criança. Quando eu consigo que a criança não vá. Já teve família que me pediu para dar um laudo dizendo que a criança precisava de 40 horas de terapia. Eu falo, não vou dar. Ah, mas a clínica pediu 40, porque ela só dá 20, mas a Unimed paga pouco. Então ela tem que receber por 40 para conseguir dar as 20. Ou, precisa dar 40 horas de terapia, mas 40 é muito tempo. Sim, mas é porque metade do tempo é a terapeuta que vai para a escola, e isso o convênio não paga. Então a gente tem que dizer que é feito na clínica. Quer dizer, me pedem para fraudar um laudo para que a clínica possa receber mais. Enfim, nós estamos no fundo do buraco, é preciso fazer... Gente, o que esse homem tá falando, ó, agora é o segundo vídeo dele, esclarecendo com exemplos. Ele, em nenhum momento, até agora, ele acusou as famílias de estarem gostando do diagnóstico. Eu não entendi, porque o pessoal ficou com raiva dele nos comentários. A briga dele é entre clínica e plano de saúde. Agora, nesse segundo vídeo, acho que ficou um pouco mais claro. Existe um interesse nas clínicas em dar diagnóstico de autismo. É essa a alegação desse doutor, que trabalhou até em uma dessas clínicas, pelo que ele falou aqui no final. E nos comentários o pessoal está focando nas famílias. Qual o problema? O problema é que muitas e milhares de pessoas podem estar com diagnóstico incorreto. E como ele disse aqui em um dos exemplos, estar tomando medicamento que está piorando a situação. Mas aí ele mesmo já deu a solução. Cabe você ter uma segunda opinião, até terceira. Gente, eu achei a acusação dele gravíssima. E aí eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto não, porque eu não tô inserida. Mas agora eu quero saber aqui nos comentários, você que foi diagnosticada com autismo, e por que eu tô falando isso? Porque nos outros vídeos que eu fiz, gente, é muita gente comentando, Nicole, eu fui diagnosticada com grau 1, né? Grau de suporte 1. Muita seguidora minha, muito seguidor falando, eu fui diagnosticado, eu tinha esses sintomas, eu tinha essas características. Agora, vocês que foram diagnosticados, vocês chegaram a procurar mais de uma opinião? Me conta aqui. Se você acredita na acusação dele, o que você interpretou? Vocês que não têm, no caso, não têm diagnóstico, mas convivem, a grande maioria de nós. Me conta, gente.
Vocês já viram uma situação assim de perto? Porque a acusação dele é bem grave. Aqui já teve uma repercussão diferente, eu acho, nos comentários. Amei o vídeo, mas tem gente que quer que os filhos sejam autistas para receber benefícios. Voltou pro assunto de que as famílias querem essa situação. Olha, os comentários, gente, os comentários não falam sobre as clínicas, falam sobre as famílias. Quem vê até pensa que é tão simples receber o benefício. Mas então, tá falando do benefício do plano de saúde pagar? É isso? E não é tão fácil. Então a acusação dele pode ser, mas não é tão fácil assim como tá descrevendo. É disso que tá falando? Esse benefício? Aí, ó, às vezes nem é pelo benefício. Às vezes a família quer o diagnóstico de muleta, que foi o vídeo que eu falei pra vocês que eu tinha visto. Pela primeira vez ouço alguém com bom senso falar sobre a questão. Gente, então pra mim ele fala de uma coisa, mas nos comentários as pessoas entendem pra um outro lado, mas aqui nesse daqui eu acho que o pessoal entendeu melhor o segundo vídeo dele. Então vamos sair do quadradinho que a gente já... O vídeo deu 40 minutos. Então é isso, gente. Essa foi a acusação então desse doutor falando sobre os benefícios que as clínicas têm em dar esse diagnóstico e depois tentar, acredito que o benefício do plano de saúde pagar para você. Mas alguns comentários dizem que não é bem assim. E outros comentários concordam com ele e fala que ele tem coragem de falar isso, que já passaram por isso. E outros comentários dizem que, na verdade, muitas famílias querem usar os diagnósticos, não só de autismo, mas como outros diagnósticos, como muleta para a educação dentro de casa. E agora eu quero saber seu comentário aqui. O que você entendeu de tudo isso, dessa acusação, dos comentários? Mas agora me conta o que vocês interpretaram de tudo isso que a gente mostrou hoje. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!